Bem-vindos ao Duoplot, um canal de críticas, recomendações e primeiras impressões dos mais diversos filmes, séries e jogos. Fala pessoal, eu sou o Gustavo. Eu sou o Cris e hoje aqui no Duoplot a gente vai fazer uma crítica do filme Monster. O filme Monster é um filme japonês de 2023, dirigido pelo Hirokazu Koreeda, e ele foi considerado pela internet assim, um filme esnobado nos Oscars, já que ele não teve nenhuma indicação, se eu não me engano nos Globos de Ouro também. Bom, o filme se resume em histórias de vida, mas a história de um garoto específico, só que uma história de diferentes pontos de vista. É uma história misteriosa que... E, tipo assim, cada vez a gente vai conseguindo pegar mais peças desse mistério e, tipo assim, as coisas vão acelerando, as motivações dos personagens vai aparecendo e a gente vai conseguir cada vez se adentrar mais nessa história. É assim, é como se a história do filme fosse um quebra-cabeça em que, enquanto a gente vai vendo o filme, esse quebra-cabeça vai se completando. E aí ele vai formando uma imagem, que no fim do filme a gente vê essa imagem. E, sem querer entrar em spoilers, nós aprendemos certas coisas com tudo isso. Bom, o filme conta, obviamente, com essa história que a gente vou te falar, mas outros pontos muito interessantes, como a cinematografia, o som, as músicas, que, começando pela fotografia, eu acho que a coisa que mais chama a minha atenção são os planos que são usados nas cenas. São todas muito baseadas em ponto de vista. Então, quando é um ponto de vista de uma criança, é muito comum a câmera estar na altura das crianças conversando. Nunca está, tipo, de cima para baixo, como o adulto vê. E assim, e vice-versa também. Os adultos veem as crianças na altura da visão deles. As crianças estão sempre olhando para cima falando com eles, ou olhando para baixo entre as crianças. E até mesmo outras situações, como em cenas que um personagem está falando de baixo para cima, então tem, tipo assim, planos muito interessantes para mostrar o ponto de vista. Às vezes o personagem está preocupado e outro tá vendo, então fica uma coisa meio angustiante, sabe? E o próprio som também, porque tem muitas cenas que personagens estão falando, só que de ambientes diferentes. Uma pessoa está falando da cozinha e outra da sala, você consegue ver claramente essa divisão para realmente passar a sensação que você está vendo o ponto de vista daquele personagem. E também a música que, sério, ela te abraça, assim, no final do filme, eu vou falar depois um pouco mais no final, mas é uma música, tipo assim, que você consegue sentir o porquê essa música tá lá. Porque ela faz sentido com a história do filme. E também não posso deixar de falar das performances dos atores que são brilhantes. O professor, as cenas que ele aparece no trailer, desesperado, você consegue já perceber que ele é um ótimo ator. E principalmente as crianças, cara. Eles são atores mirins e conseguem trazer umas emoções muito fortes para atores iniciantes. De angústia, como fazer um personagem angustiado, um personagem que tá confuso. E, tipo assim, fazer isso com maestria e você esquecer que aquela criança é uma criança de 10, 12 anos que tá fazendo aquele papel. Eu quero falar também dos outros filmes desse diretor, que, assim como esse filme, eles costumam envolver temas muito parecidos. Esses filmes são Ninguém Pode Saber, de 2004, Pais e Filhos, de 2013, Assunto de Família, de 2018 e Broker, Uma Nova Chance, de 2022. Todas essas histórias contam com crianças, a inocência das crianças e a grande influência que as decisões dos adultos causam nelas, principalmente as más decisões. Quero também falar de outro filme que a gente pode comparar, não exatamente a mesma coisa, mas é o Rashomon, é um clássico de 1950 do Akira Kurosawa. Os dois são filmes que envolvem um evento, eles são apresentados de diferentes pontos de vista, diferentes interpretações. Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas para aqueles que estão interessados, o Monster segue esses temas parecidos. Bom, em geral, o filme é muito bom e a gente recomenda bastante vocês assistirem. Só que agora a gente vai continuar numa análise um pouco mais profunda e vai conter spoilers do filme, toda a história do filme. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que você pause agora o episódio e assista assim que você puder e depois volte para discutir com a gente sobre o que você achou do filme.
ao longo do filme, a gente vai percebendo que, tipo assim, a causa principal desses mistérios, essa confusão, tipo assim, comportamento estranho do Minato, na verdade, é o seu relacionamento com o Hoshikawa. Que esse relacionamento vai se estreitando cada vez mais e eles vão percebendo coisas sobre eles, como a sua orientação sexual, que eles percebem que, tipo assim, eles começam a se atrair não só como amigos, eles começam a sentir outros sentimentos. A grande revelação do filme é essa. Todos esses comportamentos estranhos, entre aspas, que tem nos garotos e que todos os adultos assim não entendem, é que eles são gays. Simplesmente isso. Essa é a grande revelação. Assim como os adultos, nós, os espectadores, a verdade dessa relação dos garotos estava na nossa cara o tempo todo. Só que por a gente estar limitado pelos pontos de vista de cada pessoa, nós não percebemos, simplesmente não percebemos que eles são homossexuais e o filme nos bota na pele dos personagens. A gente compartilha a ignorância deles junto com eles. E isso impede da culpa, a gente jogar a culpa sobre os adultos, porque a gente também, no começo, a gente fica confuso. Por que ele tá fazendo isso, entendeu? Isso realmente aconteceu, isso aí tá meio estranho. A gente fica tendo o ponto de vista dos adultos, a gente acaba tendo os mesmos pensamentos, e quando a gente recebe essa revelação final, a gente também fica meio com essa culpa que a gente não entendeu, então é muito... a gente não consegue jogar toda a culpa nos adultos. Nossa, que personagens idiotas, eles não conseguiram perceber isso. Mas a própria gente não percebeu, a gente só percebe quando a história das crianças é contada no ponto de vista delas. Outra coisa que eu gosto muito do filme é a atenção aos detalhes que a gente vê ao longo da história. Por exemplo, o filme começa com um prédio queimando, e quando o filme parte para o ponto de vista de outra pessoa, a história da outra pessoa começa com um prédio queimando de novo, e sempre a história termina com a tempestade. E aí, tipo, esses detalhes vão indicando e ressaltando a linha do tempo dos acontecimentos pra gente. Além disso, tem uma cena na escola que o Minato, ele tá tocando o trombone junto com a diretora. A gente ouve ele tocando o trombone em duas cenas diferentes. Na cena em que a gente tá vendo o ponto de vista do professor, em que ele tá no telhado, e na cena que a gente tá junto com o Minato na sala com a diretora. E aí, essa atenção a esse detalhe, mostrando que essas duas cenas estão acontecendo no mesmo tempo, dá uma certa legitimidade à história. Aquilo que a gente está vendo. A gente pensa, nossa, isso foi criado com carinho. E é uma própria ferramenta de auxílio pra gente entender a história, né? Porque senão ficaria muito difícil você entender que a história, ela começa, termina, depois ela recomeça e termina pra realmente ter o final. Esses pontos de intersecção entre os pontos de vista auxiliam a gente a entender um pouco mais a história. Exatamente, mano, exatamente. E além disso, eu queria falar também de um detalhe que eu gostei bastante, é que assim, tem bem pequenas, breves falas no filme que remetem a esse encorajamento da masculinidade tóxica que a gente pode ver em muita sociedade. Por exemplo, tem uma cena que o Minato e o Hoshikawa eles estão brigando. E aí o professor olha assim, e ele fala assim pra eles: parem de brigar e apertem as mãos como homens. Ou tem uma cena que os garotos estão fazendo uma brincadeira lá no pátio, e aí o Minato cai no chão, e aí o professor fala assim: para de choramingar e levanta que nem homem. É meio que um teste de força, porque eles estão fazendo aquela pirâmide, e ele não consegue segurar a parte dele, então ele acaba caindo, e aí ele fala: nossa, tá muito fraco, você ainda se considera homem? Exatamente. E o professor fala assim, na brincadeira, e logo depois do filme ele também, acho que ele se arrepende de ter falado isso, porque ele entende o Minato, porque ele age assim e tipo, se desculpa com a mãe dele, tenta correr atrás dele, falando que o Minato, tipo assim, tava errado sobre ele, e até ele entende isso, que ele também tava fazendo um negócio que não era muito legal. Sim, são breves falas, mas tipo, elas já mostram que elas influenciam a mentalidade das crianças. Bom, e essas coisas pequenas que acabam influenciando a mentalidade das pessoas é uma crítica muito forte à sociedade japonesa no filme. Tanto a parte dos pais não estarem atentos com os filhos, mas principalmente a parte de boatos e pressuposições sobre as pessoas. De você ouvir de outra pessoa algum boato, alguma coisa, e por essa fala você tentar criar toda uma imagem de uma pessoa que ela não é e julgar a pessoa a partir dali. Uma cena de exemplo é quando o professor ele é avistado na cena do incêndio, passeando com a namorada dele, e alguns alunos começam a insinuar que ele tá com uma acompanhante de luxo, entendeu?
E os alunos inventaram isso na hora, então toda essa história, todo esse preconceito com ele é criado do zero. A gente falou um pouco agora sobre a masculinidade tóxica, também é um negócio que é uma crítica muito forte, é quase um tabu a homossexualidade no Japão. É um país muito conservador, muito mais que o Brasil. A gente pode achar que o Brasil mas o Japão ele consegue superar nesse sentido. Tentam excluir das cabeças das crianças, de qualquer jeito, toda essa parte da sexualidade. Um ponto que eu queria destacar, o nome do filme é Monster, né? Monstro. Eu acredito que, assim, ao longo da história do filme, por a gente estar percebendo essas oposições de ideia, tipo, entre a mãe do Minato, o professor, a diretora, a gente bota a questão na mente, assim, que é: quem é o verdadeiro monstro nessa história? A cada ponto de vista que a gente vê, a gente vai botando na nossa mente assim: aquela pessoa é um monstro. Não, aquela é um monstro. Aquela é um monstro. Só que no fim da história, a gente percebe que é só vários mal entendimentos. Até a diretora, né, que você começa assim, nossa, essa pessoa não tem alma, ela criminou o marido dela porque ela sem querer teve um acidente com a neta dela e acabou morrendo. No final, você tem até a cena dela do trombete e você pensa, nossa, essa pessoa não era um monstro? Tipo, de onde veio essa humanidade dela a falar de música com o Minato, entendeu? E assim, o professor parece que é um monstro, a diretora parece que é um monstro. A gente, assim como os personagens, vão criando um pressuposto ruim sobre essas pessoas. E aí a gente vê que no final quem realmente parece um monstro é o pai do Hoshikawa, mas ele mal é falado assim no filme, e eu acredito que isso foi intencional do diretor, porque esse pai meio que ele representa essa visão atrasada, sabe? Obviamente isso não representa todo o Japão, mas ainda é algo muito presente lá. E aí, uma crítica a uma parcela da população, né, que pensa assim. Sim. E aí os personagens mal falam dele, mal pensam nele, porque ele é normal, assim como uma parcela muito, muito grande que tem nessas cidades. Eu queria falar também de outro filme, que é o filme A Caça, de 2012, do Thomas Vinterberg, que ele lida com uma história que é muito parecida com a história do professor desse filme. Naquele filme, sem querer entrar em muitos detalhes, um professor de uma creche é acusado de estupro, só que na verdade ele não estuprou ninguém. Ele é acusado assim por vários mal entendimentos entre as crianças e os pais, e aí esse boato vai aumentando até que ele vai sofrendo muito ao longo do filme. É uma história de sofrimento assim. E assim, a história do professor do Monster, a história do A Caça, lidam muito com esses temas, de novo, da ignorância das pessoas de já criarem boatos, já acreditarem diretamente em algo que a gente está vendo. E isso é algo que, infelizmente, acontece muito, não só nos filmes, como nesses dois citados, mas como na vida real também. E agora falando do final do filme... Já chegando na cena final, falando um pouco de novo sobre a música, antes de a gente comentar sobre o significado, a música chama Aqua, que ela é tocada na cena final do filme, que os dois meninos saem do vagão, aparentemente seguros, todos molhados de barro, eles saem por baixo de um encanamento que estava embaixo do vagão, e começa a tocar uma música que... A música, ela passa uma sensação muito forte de conforto, de segurança, porque eles se aceitaram como são, aceitaram entre si, de fazerem as pazes, e agora eles, tipo assim, podem viver felizes ou agora são aceitos, estão, tipo assim, uma aceitação própria, uma aceitação interna até. E eu queria falar dessa cena aí também, que uma interpretação dela, tipo, essa luz toda muito clara, tipo, até que a cena termina com um fade out para um tom branco. E essa música, essa sensação de paz, tem muitas interpretações na internet, assim, que falam que os dois garotos morreram. E aí criou um debate, tipo, será que morreram mesmo? Será que não morreram? Qual que é o final verdadeiro? Só que eu acho que o ponto principal é que, independente se morreram ou não, não é essa pergunta que importa mesmo. O que importa, o filme nos mostra que só por causa da ignorância das pessoas, por esses pressupostos, pelos pontos de vista limitados, essas duas crianças poderiam ter morrido, porque elas estavam se sentindo mal, estavam sozinhas e decidiram correr para a floresta sozinhas, só elas duas. Elas poderiam ter morrido.
E essa consequência, ela cria um impacto emocional na audiência. E ela serve, eu acredito, para fixar essa mensagem na mente dos espectadores. Tipo assim, é isso que a ignorância causa, ó. Ela pode até matar as pessoas, sabe? Toma cuidado, porque é muito fácil cair nessa ignorância. Porque a gente cai, enquanto assistir o filme, a gente cai nessa ignorância. Exatamente. Tendo o ponto de vista dos adultos. Ele nos coloca no ponto de vista dos adultos e a gente, junto com eles, cai na ignorância. Isso que é muito legal, é assim que ele fixa a mensagem na gente. E o contraponto para todos esses temas do filme, assim, uma crítica mais negativa, é que esse filme ele cai no clichê de uma história homossexual terminar com tragédia. É incontáveis os filmes que isso já aconteceu, são muitos e muitos e muitos. Então esse é um contraponto que eu vi surgindo na internet, falando mal. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, que no caso desse filme, essa tragédia, possível tragédia, tá aí pra colocar a moral bem visível, assim, a crítica bem visível pros espectadores. Como nota pro filme, que nota você daria, Cris? Esse é difícil, viu? Porque ele é um filme muito bem feito, mas eu acho que tipo um 8.59 cabe muito bem fácil nele. Eu também, eu em geral, eu dou um 8.5. É um filme, assim, muito, muito bom. Eu recomendo pra todos. Eu dou um 8.5. Eu acho que eu vou pelo 9. Vou pelo 9 mesmo, pela complexidade das falas, toda a relação entre os personagens, eu achei muito interessante. Bom, gente, agradeço a atenção de todos, para quem ainda tá ouvindo até aqui. E é isso, até o próximo episódio. Até a próxima. O projeto do Plot faz parte de um trabalho da instituição da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O trabalho foi feito pelos estudantes Gustavo Caeteiro da Cunha e Cristóvão Alves Lemos, do curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet, e supervisionado pelo professor Bruno Jareta de Oliveira. Também agradecemos aos técnicos do laboratório, Benedito Guerreiro e Juverci Matias.